Poder do Evangelho, poder de Deus, de Jesus na nossa vida. Evangelho significa boas novas, boas notícias. O poder dessas boas novas, quando chega no nosso coração, o que acontece na nossa vida? Porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer mudanças verdadeiras. Caso contrário, a gente se torna apenas um religioso. Sem esse poder de Deus, o poder do Evangelho ali na nossa vida, a gente é apenas um religioso. E aí a gente não experimenta aquilo que realmente o poder de Jesus disponibiliza para nós, que a gente vê na palavra, que é a transformação de vida, mudança de um coração, transformar a nossa vida realmente, aquilo que Deus quer fazer. Deus, Ele deseja fazer uma grande transformação na nossa vida, mas precisa ser através desse poder transformador, né? Senão a gente se torna apenas um religioso. Eu vi uma matéria há pouco tempo atrás com os criadores de gado, até aconteceu no Paraná também, mas mais no Mato Grosso. Os bezerros, as ovelhas estavam sumindo dos pastos. E eles descobriram por quê. Filmaram lá e colocaram câmeras e viram quem é que estava roubando aquelas ovelhas. As onças. As onças estavam ali roubando, comendo, e levavam aquele animal, principalmente os menores, aquele animal que ela conseguia transportar. Ela levava os bezerros, as ovelhas e estava acabando com o gado dos criadores, e isso estava um problema sério para eles, porque eles estavam tendo prejuízo. E pensaram, como vamos resolver isso aí? Tá, vamos resolver. Então, primeira coisa, vamos matar essas onças. Pegaram uns rifles e começaram a matar a onça. Mas depois que mataram a onça, perceberam que esse não é o melhor caminho. Resolveu o problema do gado? Sim. Resolveu o meu problema? Resolveu. Mas continuou com um problema sério, que é matar uma onça pintada, tinha lá inclusive no vídeo, onça pintada, onça parda, e matar um animal em extinção, a gente crê que não é bom, e inclusive é contra a lei, e eles chegaram à conclusão, essa não é a solução. Aí outros partiram para uma outra solução. Vamos fazer o seguinte então, vamos pegar essa onça e vamos enjaular ela, vamos colocar elas dentro de uma jaula. E você já deve ter visto aí um animal, né, desse, que é um animal selvagem, colocado numa jaula onde ele não está acostumado, então ele fica ali furioso, ele fica mexendo para lá e para cá, andando para lá e para cá, fica nervoso porque ele está experimentando algo que ele nunca viveu, que é essa prisão. E essa jaula, então, prende ele, e os criadores chegaram a uma outra conclusão, que agora a gente está com outro problema. Agora a gente prendeu esse animal e a gente quer mandar ele para outro lugar, por exemplo, entregar para o meio ambiente, IBAMA, para esses órgãos, mas eles também não vêm buscar, e a gente tem que agora alimentar esses animais, tem que cuidar, ainda correr o risco de ter um animal desse perigoso ali preso, e daqui a pouco ele consegue uma brecha ali, e é o que ele está doido, por isso que ele fica andando para lá e para cá, querendo buscar uma brechazinha para ele sair e continuar fazendo aquilo que é a natureza dele, matar a sua presa para comer. E começaram a pensar, então, qual é a solução? Chegaram à conclusão que não há solução. Só existe uma solução: transformar essa onça feroz numa ovelha. Quem acha que isso é possível? No outro culto, uma criança levantou a mão. Olha, no outro culto também uma criança levantou a mão. Como as crianças têm fé, né? Outro ali também. E então, essa seria
e é a solução. Mas só que tem um detalhe. Isso, aos olhos humanos, é impossível. Aos olhos naturais, nossos, é impossível acontecer, transformar uma onça feroz numa ovelhinha dócil que não vai comer ninguém. É impossível. Então precisa de algo sobrenatural, precisa de um milagre para acontecer uma transformação dessa, para mudar, fazer uma transição dessa, para mudar. Caso contrário, vai continuar sendo onça e vai ficar enjaulada. Então precisa de um milagre. Trazendo agora, comparando isso com a religião. A religião funciona na nossa vida como uma jaula que nos deixa preso e com algumas regras, algum ensino de ética, alguns princípios, mas que não pode oferecer muita coisa além disso. Oportunidade para fazer ministério, oportunidade para aprender. E a religião nos oferece alguma coisa, mas que não é suficiente para mudar uma natureza. E aí é o paralelo que eu quero fazer. Até um irmão no outro culto perguntou assim: pastor, e a onça virou ovelha mesmo? Acho que ele não entendeu que eu estava fazendo uma comparação apenas para chegar onde realmente eu quero chegar. Que somos nós, Igreja de Cristo. Mas eu falei para ele, sim, transformou em ovelha. E glória a Deus que nós estamos aqui. A religião, ela não consegue oferecer muita coisa além disso, mas que não consegue ir na essência do ser humano a ponto de transformar a sua natureza, e aí precisa de um poder sobrenatural. Senão a gente vai continuar sendo onça, dentro de uma jaula, ali desesperado e querendo ser livre, se libertar daquilo ali, buscando uma brecha a qualquer momento, e quando tiver alguma liberdade, a gente vai fazer aquilo que realmente é da nossa natureza, pecar. Sabe por quê? Ninguém vai estar olhando, ou então ninguém está vendo, então eu posso fazer e tal, conseguir sair do sistema religioso, que é essa jaula que aprisiona as pessoas e que não muda a essência. Então, quando eu consigo romper e sair, eu vou fazer aquilo que realmente está de acordo com a nossa natureza, que é pecar e fazer o mal. Agora, quando se muda a essência, só o poder de Deus pode fazer isso em Cristo. Você sai da jaula, porque Jesus te tira da jaula, e você agora é nova criatura. Por quê? Porque Ele te deu um novo coração. Ele mudou a natureza. Ele nos vacinou com o Espírito Santo, e foi lá no nosso espírito lá, e mudou, e colocou a vacina contra o pecado. E agora o pecado não pode nos dominar mais, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 João 3,8, aquele que permanece no pecado não conhece a Deus. E permanece na prática do pecado, ele dá uma palavra dura, ele diz assim, é do diabo. Porque na verdade não experimentou o poder de Deus sobre a sua vida, e aquela natureza de onça continua na vida da pessoa. E ela tá na jaula da religiosidade, ela fica só esperando um momento para sair dali e pecar, porque ela está longe do sistema de crença da religião, que colocou alguns princípios de ética, de obediência e tal, mas não mudou a natureza. E quando a gente está longe disso, a gente volta a praticar aquilo que é a nossa natureza. Por isso que esse é o maior milagre que Deus pode fazer num ser humano.
mudar um coração. Ezequiel fala em 36, 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas palavras, as minhas leis. É isso que Deus quer fazer. E aí o milagre acontece porque Ele nos transforma de onças famintas pelo pecado em ovelhas, em pessoas transformadas agora pelo poder de Deus, onde começa a manifestar aquilo que é de Deus, os frutos do Espírito: amor, paz, bondade, alegria, paciência, fidelidade, domínio próprio. Aqueles frutos de Espírito são características de Jesus, da personalidade de Jesus. Deus começa a fazer aparecer nas nossas vidas e nos transforma em pessoas diferentes, em pessoas transformadas pelo poder de Deus. É esse o poder do Evangelho que Deus faz. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis, tudo se fez novo. Mas precisa estar em Cristo. Só Deus pode fazer isso, senão é religião. E religião não muda a vida das pessoas. Por isso que tem gente que fica na igreja o tempo todo e não muda nada. Não muda o coração. Continua com um coração de pedra, continua com os mesmos pecados, mas Senhor, o que está acontecendo? Essa pessoa está há tanto tempo, não consegue vencer esse orgulho, não consegue vencer essa natureza, continua fazendo, praticando as mesmas coisas. Senhor, o que está acontecendo? E aí a gente precisa pensar: será, Deus, que eu realmente entreguei a minha vida para o Senhor de verdade? Ou eu só estou vivendo numa religião? Religião tem um monte por aí, pode ser essa como pode ser a outra lá. Se a gente não entregar realmente a Cristo a nossa vida, a religião não vai fazer diferença, então você pode ir para qualquer uma. Então Jesus ensina para nós os 4 passos no processo de mudança com Ele. E Jesus tem que fazer parte disso, senão não há poder do Evangelho na nossa vida. É um versículo que vocês já conhecem, não tem novidade, mas não adianta só conhecer, precisa entrar no coração. Então, Mateus 16, 24. Estão aí os 4 princípios. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, aqui já está o primeiro. Se alguém quiser, então precisa querer, precisa desejar. Isso serve para tudo, para criança, para adolescente, para jovem, para adulto. Precisa querer Deus, precisa querer Jesus, precisa desejar isso. O discípulo chega para o mestre e ele admirava muito esse mestre e falou: mestre, eu sei que o Senhor é de Deus, o Senhor é sábio, o Senhor tem uma vida e através do seu testemunho a gente vê que o Senhor é luz, eu quero ser assim. E ele falou: você precisa de Deus na sua vida. Deus vai fazer toda a diferença. Jesus vai fazer toda a diferença na nossa vida. E ele pegou, vamos até ali, levou ele até o rio. Chegou lá, afundou a cabeça dele dentro do rio e ficou segurando. E ele tirou a cabeça e sem ar. Mestre, por que o senhor fez isso? Eu fiz apenas uma pergunta. Aí ele mergulhou de novo. E o jovem lá, desesperado, querendo ar, querendo respirar, e ele tirou antes que o jovem se afogasse.
E ele falou: Senhor, não estou entendendo, eu fiz uma pergunta, o Senhor está me castigando agora, o que eu fiz? Não, aí ele falou: eu quero te explicar uma coisa. Para a gente ter esse Deus, a gente precisa desejá-lo numa intensidade tal, da mesma forma que você desejou esse ar agora aí. Da mesma forma que você quis respirar, quis esse ar na sua vida, é assim que a gente precisa querer Deus na nossa vida, porque senão, na verdade, tudo que Ele fizer, sabe o que vai acontecer? A gente vai achar que foi mérito nosso, que foi ao acaso, que foi alguém que fez e que não foi Ele. A gente precisa ter esse desejo no coração intenso e falar: Senhor, eu quero esse poder na minha vida. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo em Cristo. Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Precisa querer, senão não tem poder do Evangelho na nossa vida. Pergunta para o seu irmão do lado aí, a ele: você quer? Pergunta, seja corajoso. Se está brigado com a mulher, é bom que vai fazer as pazes agora. Se saiu brigado de casa, vai ser a hora de reconciliação. E já pede perdão aí, ó, me perdoa que eu briguei contigo. Alguém até perguntou: pastor, por que você fala isso? Às vezes o pessoal fala um para o outro. Eu falo para reconciliação. E é bom para ajudar a gravar, que é meio didático o negócio. Né? É bom que se já tiver brigado, né, aí vai ter que falar, aí já quebra aquela barreira, e já vai reconciliando e vai ficando tudo em paz, e já vão sair daqui se beijando se for casal. Lucas 19 conta a história de um homem que eu acho assim incrível, um homem rico. Jesus falou que era muito difícil um homem rico entrar no céu, no capítulo anterior. Falo: mas Jesus, é muito difícil, mas ele fala: mas não é impossível. É tão difícil que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Ele estava citando uma figura de linguagem, de exagero, para mostrar essa tamanha dificuldade. Mas em Lucas 19, um homem rico se converte. E é assim que Deus faz. Né? Ele fala no final do 18, ó: é impossível aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Vamos repetir isso? Para Deus nada é impossível. E a gente precisa lembrar disso, porque às vezes a gente esquece. E às vezes a gente duvida que Deus vai transformar uma onça em ovelha. Por isso que você vê algumas crianças levantando a mão. Eu acho que é possível. Senão a gente limita Deus. É impossível para nós, mas para Deus, transformar um coração de pedra num novo coração, ixi, é fácil. Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. É soberano, é poderoso. Então, Jesus mata a cobra e mostra o pau no capítulo seguinte, que ele falou: mas para Deus tudo é possível. Quer ver que é possível? Vou contar a história agora de Zaqueu, que era um homem rico que queria ver Jesus. Ele desejava isso intensamente. Então o que ele faz? Ele era pequenininho, baixinho. Ele via Jesus caminhando no meio daquela multidão, ele sabia que ele não ia conseguir ver, ele vai à frente correndo da multidão e pensou: vou subir na árvore. E subiu numa figueira brava, ficou ali esperando Jesus passar. Ora, quando uma pessoa está desejando Jesus, pode ter certeza que Ele vai parar. Se você desejar a Deus de coração, Ele vai parar para te dar atenção. Por isso que os verdadeiros adoradores, que está lá em João 5, são aqueles que o Pai adora em espírito e em verdade, de coração, que está desejando realmente Deus, agradar a Deus. O que João fala ali? Que estes são aqueles que o Pai procura.
Um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Está lá o salmista falando. Então, quando Jesus chega ali, nas proximidades daquela árvore, ele olha para Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu deve ter pensado, poxa, ele sabe até o meu nome. Ele falou, Zaqueu, desce depressa, eu quero estar contigo na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu rapidamente desceu depressa e recebeu ele em casa com alegria. Com alegria. Essa palavra também nos chama a atenção. E o que aconteceu? As pessoas viram Jesus entrando na casa de um homem tido como pecador e começaram a zombar, tanto de Jesus como de Zaqueu, fazendo críticas, julgando, acepção de pessoas e etc. tal. Porque isso vai acontecer toda vez que a gente quiser se aproximar de Deus e fazer aquilo que é a vontade de Deus e desejar Deus realmente de coração, nós vamos ser criticados, você precisa saber disso. Vai ter oposição, vai ter retaliação, porque faz parte, e Deus quer ver realmente se a gente está focado naquilo ali, se a gente quer mesmo, se a gente está desejando realmente esse ar, a presença de Deus, ou na primeira dificuldade, na primeira barreira, não, eu vou desistir, acho que eu não vou mais na igreja não, eu não vou mais meditar na palavra não, poxa, esse negócio, igual o irmão uma vez que me procurou aqui, pastor, depois que eu entrei na igreja, que as pessoas usam até indevidamente esse termo, começou a dar tudo errado na minha vida, eu falei, parabéns, e ele ficou olhando para a minha cara, falei, rapaz, acho que ele não gostou não, falei, parabéns cara, isso é um bom sinal, está dando tudo errado, a minha família brigou comigo, lá o meu chefe se voltou contra mim, está me perseguindo. Eu falei, glória a Deus, isso é um bom sinal, porque se não acontecesse nada, eu ia estranhar. A Bíblia diz, aqueles que seguirem a Cristo piamente, sofrerão perseguição. A palavra está se cumprindo, e Jesus fala em Mateus 5, que quando a gente for perseguido, para a gente glorificar a Deus, por isso, está lá nas bem-aventuranças. Então, não é uma coisa ruim. Olha, que bom, glória a Deus, vamos agradecer. Depois ele acabou entendendo. E claro que Deus honrou ele, aquilo passou, era só um teste na vida dele. Mas Zaqueu teve uma experiência com Jesus que transformou totalmente a vida dele. Mudou a natureza. E mudar a natureza é aquilo que é mais difícil. Quanto tempo você está tentando transformar esse temperamento teu? Quanto tempo a gente está tentando lutar contra um coração egoísta, orgulhoso? Sabe por quê? É difícil muitas vezes? Porque a gente está tentando com as nossas forças. A gente está tentando muitas vezes na disciplina, na autoajuda, e precisa então entrar o poder de Deus, realmente, e uma rendição total. Quando Zaqueu é transformado, ele fala, Senhor, qual era o problema de Zaqueu? Dinheiro. Era um cara corrupto, era um cara que idolatrava o dinheiro era o Deus dele, e ele só pensava nisso o tempo todo, e ele ficava olhando para a conta bancária dele e admirando aquele dinheiro, olha como eu tenho bastante, e quanto mais ele tinha, mais ele queria, então ele roubava, e juntava cada vez mais. Mas chegou um momento que ele caiu em si e pensou, isso vai me levar aonde? Eu quero conhecer esse Jesus. E quando Jesus entrou na vida dele, porque não tem como Jesus entrar na nossa vida e não mudar, ele declara no final, dizendo assim, Senhor, eu vou doar, essa foi a conclusão, você lê lá Lucas 19, a metade dos meus bens para os pobres. O cara era rico. E ia dar para ele viver muito bem com aquela metade. E todos aqueles que eu roubei,
eu vou restituir 4 vezes mais. Imagina quanto dinheiro esse cara não tinha guardado. A lei de Moisés, lá no Velho Testamento, dizia que tinha que restituir multiplicado. Jesus, quando ouve aquilo, baseado no comportamento, na atitude de Zaqueu, ele declara assim: hoje entrou salvação nessa casa. Ou seja, o poder do Evangelho entrou na sua vida e produziu mudança. Zaqueu, mudou a tua natureza, tu deixou de ser onça, agora você está se tornando ovelha. E é isso que o poder do Evangelho faz. Mas tem um detalhe, a gente precisa desejar ardentemente. Segundo, que a gente vê nesse texto, diz aqui, negue-se a si mesmo. Isso significa uma rendição total. Significa que a tua vontade agora não deve prevalecer mais. Você renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade de Jesus. Significa uma submissão a Jesus como Senhor. Por isso Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas precisa reconhecer Ele como Senhor. Senhor, a partir daí ele se torna o nosso comandante, o nosso guia, né? Aquele que realmente vai determinar os nossos passos. O problema é que muitas vezes a gente quer Jesus como Senhor, aí tem uma área que eu quero mandar. Não, Senhor, mas na área sexual eu que quero do meu jeito. Não, meu filho, mas olha assim, não dá para fazer isso. Não, mas esse jeito aqui, todo mundo faz assim. Isso aí é coisa lá de antigamente, Deus. Agora a gente está num novo momento. Aí Jesus fala, não, mas olha só, isso aqui é assim que é para ser. E aí, na área financeira também. Mas na área dos relacionamentos também. Eu tenho outros princípios para vocês agora. Aí a tua vontade tem que negar, porque Jesus vai falar para você perdoar quem não merece perdão. Jesus vai falar para você vencer o teu orgulho. Jesus vai falar para você largar aquele pecado de tantos anos que você vem praticando, e você vai pensar assim, não, mas isso aí eu sempre fiz assim, e agora, conversando com um jovem uma vez, ele falou, pastor, isso eu não vou conseguir não. Há anos que eu pratico isso aí. É um nível de imoralidade que para mim não é mais, isso aí já está entranhado em mim. Eu falei, não, mas você pode conseguir isso aí. Você está disposto a entregar para Jesus isso aí? Aqui na igreja nós tivemos jovens que conseguiram dar a volta por cima nessa área sexual e venceram. E sabe o que Deus fez neles? Os tornaram virgens novamente no coração, que é o que importa mais para Deus. E falaram, Senhor, agora eu faço um compromisso contigo, uma aliança, que eu vou dar de presente para o Senhor. E eu vou renunciar à minha própria vontade, os meus próprios desejos, mas eu vou te honrar com essa minha decisão. Jovens que fizeram isso aí, para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus mudou a natureza. Para mudar a natureza, precisa ter essa rendição total, porque senão não vai ter mudança. Esse é o grande problema. Não, você tem que perdoar essa pessoa. Isso eu não vou conseguir não. Você não sabe o que ela fez comigo? Não, você vai ter que parar de ser desonesto. Isso que você está fazendo não é legal, você sabe que é errado, você vai ter que parar com isso. Não, mas aí não dá, se eu parar, como é que vai ser? Todo mundo faz isso? Sim, mas todo mundo, é aquilo que a gente sempre fala. Tudo que eu faço, todos podem saber? Se tem alguma coisa que alguém não possa saber, tem alguma coisa errada.
A rendição total, esse negar-se a si mesmo, significa: Jesus, agora eu vou fazer o que o Senhor quer realmente que eu faça. E, meu irmão, isso aí a gente sabe que não é fácil. E para a gente conseguir fazer isso, agora é o passo seguinte: a gente precisa tomar a cruz. Vai ter uma cruz para carregar. Uma vez um irmão falou assim: ô pastor, quero te apresentar a minha cruz. Aí apontou para uma pessoa. Na verdade, a cruz aqui não está significando um fardo pesado ou uma pessoa. Às vezes as pessoas brincam assim: ah, você é a minha cruz, ó a minha cruz aqui, né? Na verdade, Deus está falando, Ele está fazendo uma comparação daquilo que realmente Jesus viveu, que Ele carregou a cruz. Era a morte pelos judeus como forma de uma punição mais cruel. Era essa, a pessoa tinha que carregar essa cruz até o local que ela seria crucificada. E eu fiquei pensando, se eu já vou morrer mesmo, por que eu vou ter que carregar essa cruz? Já me mata aqui mesmo, né? Já vai morrer mesmo, cai morto ali. Mas Jesus foi e conseguiu levar essa cruz, e lá em Jerusalém tem os locais que Ele foi passando, as estações que eles chamam, por onde cada local Jesus foi passando até o local da crucificação. E tem um local ali onde Jesus, muito debilitado, ele cai, e então Simão Cirineu ajuda ele a carregar essa cruz. Mas essa cruz era uma morte cruel, humilhante, que a pessoa tinha que passar por aquele processo, que quando Jesus fala aqui de tomar essa cruz, significa, Ele está querendo dizer algo. Então, o que era tomar essa cruz? A gente precisa pensar sobre isso. Por que Jesus colocou tomar a cruz e relacionou isso com uma vida cristã, onde a gente vai ter o poder de Deus se manifestando em nós? Por que Jesus colocou esse tomar a cruz? Porque ao tomar a cruz, naquela época as pessoas que estavam ali iam praguejar sobre a pessoa que estava sendo punida, que estava carregando a cruz. As pessoas iriam zombar, iriam humilhar essa pessoa, ia passar por todo tipo de humilhação. Era a forma de punição mais humilhante do ser humano. E aí você já começa a entender o que Deus está querendo falar sobre tomar a cruz. Ele fala sobre negar-se a si mesmo, rendição total. Agora ele fala sobre tomar a cruz. E significava o seguinte: olha, tomar a cruz, você vai precisar fazer um esforço intenso. Não pensa que vai ser moleza a vida cristã. Além de pessoas que vão estar zombando de você, praguejando sobre a sua vida, você está passando pelo processo de humilhação. Você vai ter que fazer um esforço, você vai precisar perseverar ali. Tomar a cruz significa uma perseverança nessa caminhada até o momento que a gente está morrendo para nós mesmos. Então, não é algo tão simples assim. E eu estava pensando, Jesus, a vida cristã não é fácil. Porque se fosse fácil, todos seriam. Por isso que Jesus falou em Mateus 7, a porta é estreita, o caminho é estreito. Esse é o caminho da salvação, da liberdade. Mas o caminho da perdição, ele é amplo e a porta é larga. Então, quando Jesus está falando assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, olha, você vai precisar perseverar. Você vai ter oposição. Mas continua.
Toma a sua cruz, continua batalhando, continua trabalhando, e você vai morrer para si mesmo, você vai continuar, não desista. Amém? Não quero desanimar você. Eu quero esse poder de Deus na minha vida, mas isso vai dar muito trabalho. O poder de Deus é assim na nossa vida. Não vai ser de braços cruzados. Eu aprendi uma coisa no Evangelho. Esses 30 anos tentando entender como funciona a cabeça de Deus, para a gente tentar pensar igual. Pensar como Ele gostaria que a gente pensasse. Está aqui. Quando a gente vê a vida de tantos outros homens que viveram no passado e servem para nós como exemplo, como a Bíblia diz, como ensinamento, a gente aprende uma coisa, que Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Só que tomar a cruz é um negócio muito desconfortável. Talvez isso você tenha que perseverar, começar a perseverar em casa. Esse tomar a cruz dentro de casa, perseverar em casa, ali. Começar negando a tua vontade em casa, em prol do outro. Dentro da sua casa, negar a sua própria vontade, se render. Jesus, eu vou quebrar meu orgulho todo, vou começar aqui dentro de casa. Com meu pai, com a minha mãe, com o marido, com a esposa, com os filhos. Começa, meu irmão, ali, porque ali vai ser um lugar que Deus vai abrir portas para resolver outras situações. E o último ponto que Jesus fala, siga-me. O seguir aqui não é literal. O seguir aqui está falando de seguir princípio, obedecer os ensinos e seguir, continuar seguindo. Então, você deseja, você se rende totalmente, você persevera e você continua seguindo e fazendo o que é o certo. E você vai ver o poder de Deus na sua vida se manifestando. Amém? É assim, resumindo esse versículo. O problema é que a gente muitas vezes não quer esperar chegar até o final, mas o final da história não chegou ainda. E a gente quer desistir. Está demorando muito, o poder não desce sobre a minha vida, não acontece. Calma, meu irmão, continua fazendo o que Deus ensina. Um encontro com Jesus, a gente vê que muda o coração do ser humano. Talvez você tenha frequentado uma religião, uma igreja, mas o coração não mudou ainda. Você precisa reconhecer isso aí. E só vai mudar se Jesus se render, se você se render totalmente a Jesus. Agora, quando a gente toma essa decisão e segue esses 4 passos, Deus espera 3 coisas de nós. Mudanças imediatas que começam a acontecer. E se não está acontecendo na sua vida, pode ser um sinal que ainda o poder de Deus não está se manifestando. Primeiro, uma nova consciência de pecado. Agora que Jesus está na sua vida fazendo morada através do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dar agora, vai dar a você uma nova consciência. Antes tinha mentira, tinha imoralidade, fazia desonestidade, roubava, não sentia nada. Você fazia tudo isso, dormia, cabeça mais tranquila lá. Agora que Jesus está na sua vida, faça isso para você ver. Ele vai te avisar a todo momento, o Espírito Santo vai fazer você lembrar,
vai ser no culto, vai ser quando você estiver em casa, vai ser no trabalho. Você vai falar com uma criança, a criança vai falar uma coisa, vai te fazer lembrar. Um amigo do trabalho vai pedir ajuda para você que está com um problema, ele vai fazer você lembrar que você também tem algo mal resolvido nessa área. Deus vai fazer você lembrar de todo jeito. Ele vai te cercando. Igual um jovem da nossa igreja que estava desviado, estava lá na balada, olha. Tem até uma boate aí que chama Hell, né? Ainda existe isso aí? Ah, você anda por lá, é? Brincadeira. É que eu era num local, aí eu passei por perto, eu falei, Claudinha, ali não era aquela boate Hell, não sei o quê? Eu falei, aí eu passei rápido assim, não vi a placa. Falei, será, Senhor, que acabou essa boate? Vamos orar para acabar, né? Essa boate aí, não sei nem de quem é. Orar para essa pessoa se converter. Mas lá é o inferno que está lá dentro. O cara já botou o nome ali. Ó, o inferno aqui. O cara, e o jovem lá na boate, lá, ele falou, pastor, foram pregar para mim dentro da boate. Aí eu falei, não é possível, eu estou fugindo de Deus de todo lado. Aí ele falou, eu descobri que o outro estava desviado que nem eu. Vê se pode, com que moral ele vai pregar para mim. 2 desviados, um pregando para o outro. Eu falei, então deu certo que você voltou? Ele falou, deu certo. Eu falei, e o outro voltou? Ah, não sei, mas você voltou, que bom, deu certo. Deus usa até a mula para falar, não foi? A Bíblia lá, a mula de Balaão. Deus vai te cercar de todo jeito, meu irmão, não adianta. Sabe por quê? Porque agora você é filho. E Ele vai lutar por esse filho até com unhas e dentes. O diabo vai querer levar de todo jeito, vai querer fazer você desviar, vai querer, mas ele tem uma promessa. Ele tem que cumprir aquilo que ele promete. Ele prometeu, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, inclusive na hora que você desviar. Eu vou atrás de você. Vou atrás porque... E Deus vai atrás, porque é filho, e Ele vai tentar de todo jeito, vai tentando, e avisa aqui, avisa ali, e aí quando a pessoa não se rende, e ela não se quebranta, começa a acontecer aquilo que Paulo fala, que é apagar o Espírito. Ele fala, não apague o Espírito de Deus. O Espírito começa a falar, aí daqui a pouco a pessoa endureceu num tal nível o coração que ela não ouve mais. Inclusive ela quer fugir das pessoas da igreja, ela começa a se afastar de um jeito, tudo de Deus irrita ela, louvor irrita ela, ela se torna uma pessoa com um coração tão endurecido. Pessoas de Cristo, da igreja, começam a irritar ela quer se afastar de tudo, e aí precisa de um milagre. Mas ela continua sendo de Jesus. E muitas vezes essas pessoas, se não se arrependerem antes, sabe onde elas vão se arrepender e voltar para o Senhor? Na UTI, num leito de morte. Eu já vi vários casos de pessoas falando, olha, eu quero voltar, eu me rendo. Senhor, eu vivi todo esse tempo. Eu continuei sendo filho. Mas todo esse tempo eu fiquei afastado. E sabe o que aconteceu, Senhor? Eu perdi a minha qualidade de vida, eu perdi bênçãos, mas eu reconheço que a minha vida sem o Senhor não teve sentido, e a pessoa se arrepende. O Filho de Deus é assim. Em algum momento, ele volta para o Senhor. Deus nos dá essa nova consciência de pecado. 1 João 3 diz assim, vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que permanece em Cristo não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e não o conheceu. Então, se a pessoa está no pecado e ela não sente nada, talvez não tenha Jesus ainda. E por isso que o poder do Evangelho não entra, não entregou a vida para Jesus. E aí fica uma fé religiosa, superficial.
Não tem sentido. E aí qualquer religião serve assim, porque Jesus ainda não entrou no coração. Precisa da tua rendição, precisa tomar essa cruz e seguir a verdade. Segundo, Deus espera outra mudança, que a gente seja luz. Diga luz. Meu irmão, a gente tem que ser luz. Onde a gente entrar, o ambiente vai mudar, as trevas vão ter que sair. Amém? Onde você entrou, Jesus fala, vocês são a luz do mundo, nós somos luz. Onde a gente entrar, vai ter que mudar, o negócio vai ter que prosperar, vai mudar o ambiente, outros vão ser abençoados por nossa causa. Nós somos luz, porque é assim que Jesus fala. Imagina se os 40 milhões considerados evangélicos no Brasil fossem luz. Imagina o que ia acontecer com essa nação. Ia ser uma revolução total. Ia iluminar esse país de tal jeito. Olha o que Jesus fala aqui. Vocês são a luz do mundo, Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, candeia é lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Sabe o que Deus está falando? Se você é luz, se o poder do Evangelho de Cristo está sobre a sua vida, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai colocar você no alto. Quem quer ser luz aí? Diga, eu quero, Senhor. Ele vai te colocar no alto. Por quê? Só para você se sentir bem? Falar, olha como Deus me promove, olha como eu sou luz. Não. Ele te promove, Ele te coloca num lugar alto, porque Ele quer iluminar o local que você está. Porque se você não for luz, onde é que Ele vai colocar? Lá no baixinho, ainda vai colocar uma panela em cima. Vamos esconder aqui porque está dando mau testemunho. É bom que ninguém vê. Esconde aí. Agora, se você for luz, Deus vai fazer você crescer no seu trabalho, na sua família, no ministério, em tudo onde você estiver. Por quê? Ele continua falando. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Os outros vão ser abençoados através da sua luz. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para o teu orgulho? Para o seu benefício? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que boas obras são essas? Boas obras, eu já falei algumas. Perdoar quem não merece. Não merece perdão. Mas Jesus fala para perdoar como Ele. Não merece. Jesus manda perdoar. Amar o chato. Amar aquela pessoa que pega no teu pé, que é chata, que ninguém gosta de estar junto. Deus chama para a gente amar essas pessoas. Porque Ele diz o seguinte, amar quem é legal, quem é gente boa, que ama a gente também, não tem mérito nenhum. Porque Ele diz que até os pagãos fazem isso. Quem são os pagãos? Aqueles que não creem em Deus, em Jesus. Até o ateu sabe amar quem ama Ele. Jesus fala, que diferença vai fazer isso aí? Vocês são ovelhas, ou vocês querem ser onça enjaulada? Só cercado de religiosidade e de um sistema de crença, mas que não muda o coração. Quem tem um coração mudado, a sua natureza mudada, vai se submeter à vontade de Jesus. E Jesus fala assim, agora eu tenho outro código de honra para vocês. Orar por aqueles que perseguem vocês. Amar aqueles que não amam vocês, que perseguem vocês.
Jesus, mas aí está complicado. Mas é assim, meu filho. As boas obras... e tem mais. Romanos 12 diz, para você vencer o mal com o bem. Alguém quer vencer o mal aqui? Diga eu. Então tem que fazer o bem, porque é assim que ele falou. Romanos 12, lá o último versículo do capítulo 12. Para vencer o mal tem que ser com o bem. O problema é que a gente quer vencer o mal com o mal e não consegue. Jesus falou, para vencer o mal tem que ser com o bem. Boas obras que ele está falando não é aquilo que o mundo já faz. Vou fazer uma boa obra, vou fazer uma oferta lá para Brumadinho. Sim, isso é legal, é bom. Mas isso até os pagãos fazem. Jesus está falando de algo mais intenso no coração, que a gente vai ter que negar a própria vontade, que a gente vai ter que tomar uma cruz pesada por amor a Jesus e falar, Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor não sabe quanto está difícil para mim isso, mas eu vou fazer por amor ao Senhor. E aí depois, quando você entende isso, você vê sogras e noras se reconciliando, que estavam amarguradas, filhos e pais se reconciliando, porque se tornou ovelha. Eu vi o testemunho de um filho que o pai judiou daquele menino. Judiou. Sabe por quê? Porque não quis seguir a profissão que o pai quis para ele. E esse filho perdoou esse pai. Não deu dinheiro, agora você não quer fazer o que eu quero? Não quer seguir a profissão que eu acho melhor para você? Então você vai se virar. O garoto foi, trabalhou e tal, correu atrás, não deu um centavo. Tratou os outros filhos diferente, que isso é um problema sério. Negócio de filho preferido, não tenha isso. Vai ver a história do Velho Testamento. Lá, né? Com Esaú e Jacó. O que aconteceu? A falta de unidade familiar. Qual é o princípio de Jesus? Um reino dividido, uma casa dividida não subsiste. Negócio de filho preferido, não cai nessa armadilha não. E nunca diga para um filho, você é meu preferido. Isso não vai fazer bem para ele. Vai gerar um orgulho no coração dele que vai voltar contra ele mesmo. Não é bênção. Pode ter até afinidade com um pouquinho mais com o outro, mas não vai ser bom. Você declarar preferência. Quando nós decidimos realmente ser luz, as trevas vão sair, porque agora você está chegando e a luz vai ter que prevalecer, meu irmão, e são essas obras que nós vamos ter que demonstrar. Caráter aprovado. São obras. Transformação de caráter. Agora você vai parar de mentir, agora você vai parar de roubar, agora você vai parar de fazer trapaças, agora você vai parar de ser desonesto. Obras. Expulsar o pecado da sua vida, falar, eu não quero mais isso, eu não quero mais pornografia, eu não quero mais imoralidade sexual, eu não quero ficar mais olhando para a mulher dos outros, eu não quero ficar olhando para o marido dos outros, eu não quero mais, Senhor, eu quero o poder do Evangelho na minha vida e eu preciso ser luz, e para eu ser luz, eu preciso, como Jesus ensina aqui, que os outros vejam essas obras que estão relacionadas à luz. Agora então eu decido que eu tenho que respeitar as pessoas e entrar na lei de Deus, que é fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Senão não tem poder de Deus na nossa vida. Isso vai exigir de nós tomar essa cruz. Por isso que Jesus falou que tem que tomar a cruz, porque não vai ser fácil. Esse tomar a cruz é algo pessoal nosso com Deus, que nós vamos ter que decidir isso e vencer
limitação nossa humana, mas agora nós temos um novo coração, nós somos ovelhas, não somos mais aquela onça pintada querendo sair da jaula, desesperado para fazer aquilo que é a nossa natureza, que é matar, roubar, porque agora a gente é ovelha, e a ovelha tem liberdade, ela não está enjaulada, ela pode viver em liberdade, porque a gente tem esse Cristo Jesus, e o poder dele gera essa liberdade em nós. E o último, nova consciência de pecado, ser luz e buscar um temor constante no coração. Deuteronômio 13:4 diz: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Olha quantos verbos diz aqui: seguir o Senhor, temer a Ele, cumprir o mandamento, obedecer, servir a Ele e apegar-se a Ele. É isso que Deus espera de nós. E para isso vai ter uma cruz. E essa cruz é que Jesus está falando. Olha, vocês vão ter que perseverar, vocês vão encontrar barreiras na vida de vocês, mas continua carregando, que eu vou estar com vocês, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, continua firme, continua, e o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida, amém? Vamos ficar de pé. Não importa, meu irmão, quem você foi lá no passado, quando Jesus entra na nossa vida, a última coisa que Ele está preocupado é com o nosso passado. Uma vez eu levei um pastor que era traficante. Já falei isso aqui nesse culto? Não? É que eu estou ficando meio já... Às vezes eu falo num culto, não lembro se eu falei no outro, são 4 cultos, né? Uma vez eu levei um pastor no quartel. Ele era traficante de uma favela lá do Rio de Janeiro. E ele se converteu dentro da cadeia. Era um cara perigoso, era chefe de tráfico. Dentro da prisão ele recebeu aqueles livrinhos dos Gideões. Uma bênção aquilo ali. Palavra de Deus alcançando esses lugares. E ele leu lá e aceitou a Cristo, se converteu, ele sozinho lendo a Bíblia. Jesus transformou a vida desse cara de um jeito, né? E ele é um pastor hoje de uma igreja lá no Rio, e eu levei ele uma vez no quartel, que eu queria que a gente tinha um trabalho no quartel às terças e quintas na Brigada Paraquedista, e toda terça e quinta a gente se reunia para ajudar aqueles jovens novos que chegam e às vezes são contaminados com a má influência e se desviavam, e Deus tocava o nosso coração por isso, e reunia esses jovens, e tinha o culto, iam os sargentos, oficiais, e vários participavam. E ele foi lá no quartel, mas quando os outros souberam que era um ex-traficante, vieram me julgar, me criticar. Olha, como é que você traz um cara que foi traficante aqui dentro do quartel? E aí eu estava explicando para eles, para Deus não faz diferença nenhuma. Para Deus, Deus coloca tudo num pacote. Você lê 1 Coríntios 6:9, diz lá: vocês eram assim, e esses não herdarão o reino de Deus. Corruptos, ladrões, imorais, adúlteros, e vem enumerando ali, listando. Aí no final Deus fala assim: vocês eram assim, diga, eram assim. Agora vocês foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e vocês são nova criatura. E eu falei para aquela pessoa: eu sei que vai ser difícil você entender isso,
Porque o mundo não entende isso. E eu expliquei, olha, esse rapaz pagou a pena dele, ele já ficou preso, já cumpriu, hoje ele está em liberdade, ele é um pastor. Ah, mas agora aprontou tudo isso, lá no passado está com a Bíblia debaixo do braço. Sim, porque agora ele é ovelha, ele era onça. Mas para ser onça, não precisa ser um traficante, não precisa matar pessoas. Para ser onça, basta não ter Jesus, porque essa natureza de pecado continua dentro de nós. Para o poder do Evangelho entrar na nossa vida e a gente sair dessa jaula da religiosidade, a gente precisa se render. E eu quero dar oportunidade para você agora. Você precisa sair daqui com Jesus no coração. Você precisa sair com uma decisão no coração. Esse pastor que foi ex-traficante, quando ele abria a boca para pregar, você sentiu o poder de Deus fluindo através da vida dele. Foi um dia que muita gente se rendeu a Jesus naquele lugar. Porque é isso que Deus faz. Deus traz à existência aquilo que não existe. De onde não se espera sair nada, Deus faz sair. É assim que Deus faz. Deus não se importa com o seu passado. Ele não está nem aí para isso. Importa hoje o teu coração, que você decidir por Jesus. Deus não desiste de você. Por isso Ele te trouxe aqui mais uma vez, para ouvir essas verdades, para sair daqui hoje com o seu coração cheio de Jesus. Ele está à porta, batendo no teu coração, para você abrir e convidar Ele para entrar. Ele só vai entrar se você abrir a porta. Você precisa desejar, você precisa querer, e estar disposto a negar sua própria vontade, se render a Ele, e o poder de Jesus, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Fecha teus olhos agora. Se você de coração desejar Jesus, a Bíblia diz, se você crer com o coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, reconhecer Ele como seu Senhor, você será salvo. E eu quero perguntar para você hoje se você deseja isso de coração. E se você deseja, não tenha vergonha, manifeste a sua fé publicamente, que é uma forma de demonstrar a sua fé de forma corajosa, sem ter vergonha. Se você deseja hoje que Jesus entre no teu coração e você está disposto a uma rendição total a Ele, e negar a sua própria vontade, você quer que Cristo seja o seu Senhor, eu te convido a levantar a sua mão bem alto. Isso, pode levantar, não tenha vergonha não. Amém, glória a Deus. Várias pessoas, pode baixar, Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essas decisões, pessoas que estão decidindo, e nós desejamos que seja algo de coração, que seja verdadeiro. E nós cremos que essa pessoa nunca mais será a mesma a partir de hoje. O Senhor vai mudar essa natureza. E agora o Teu Espírito Santo vem fazer morada sobre ela, como o Senhor promete. A Bíblia diz que há uma alegria, uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. E nós cremos nisso, Deus. Abençoa essas vidas, protege a Tua igreja. Não deixe a gente se acomodar no pecado. Não deixa, Senhor, a Tua igreja viver uma vida religiosa, mas uma vida debaixo do Teu poder, da manifestação do Teu poder. Nós queremos ser luz, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a semana de cada um, protege essa igreja, livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão assim, vamos ser luz? Isso. Já saia daqui e vai iluminando por onde você passar.